Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim, agora para a gente analisar as condições de plantio pelo Brasil afora. A Cristina Queiroz, lá da Rural Tecnologia, já está aqui comigo, com o CropView acionado lá. A gente vai hoje visitar ou checar o que está acontecendo nas principais regiões produtoras do país, né? O eixo que começa lá no norte do país e a gente vem descendo até o Rio Grande do Sul, para a gente saber como é que está a condição para o plantio e principalmente como esse plantio pode se desenvolver diante da expectativa que vem aí em relação à previsão. Cristina, seja bem-vinda mais uma vez, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. De uma forma geral, temos boas notícias para o produtor, né, Cristina? É isso mesmo. Acompanhando aqui as datas de plantio, início do plantio nos diversos estados, nós vemos que temos uma boa condição, de maneira geral. Um pouquinho o oeste ali do Paraná, um pouco prejudicado pelo excesso de chuvas, né? Mas de forma geral o Brasil inteiro com boas condições e com boa sinalização para o futuro. E o Rio Grande do Sul também com problemas para achar uma janela ideal para começar a plantar lá, né? É isso mesmo, as chuvas têm sido muito generosas, né, no sul do país. Muito bem, mas antes da gente começar percorrendo aí todo esse caminho de produção pelo Brasil, a Cristina separou para a gente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 praças. Hoje a gente vai visitar cada uma delas, inclusive uma atendendo ao nosso internauta Danilo Padovani, que na semana passada perguntou sobre as condições lá em Sacramento, Minas Gerais. A gente vai fazer análise para ele também. Mas antes de falar dessas praças, Cristina, eu queria ver aquele mapinha seu, aquele mapinha animado, para saber o que vem por aí nos próximos dias em termos de chuva, Cristina. Vamos lá, já está aqui para vocês na tela, né? As chuvas elas continuam acontecendo de forma isolada, você pode ver, concentrando hora em um lugar, hora no outro. Nós temos que Minas Gerais ali vindo com bastante chuva, né? Na sexta-feira, olha, entrando Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas, né? Se vê Mato Grosso do Sul, né? O Mato Grosso com bastante chuva espalhada, concentra em alguns pontos, olha, nós já estamos no domingo, ele concentrou assim no leste do Mato Grosso. Agora nós vemos aqui que a partir de domingo o sul e sudeste uma folga, né, das chuvas, e elas foram lá para a Bahia, norte de Goiás, olha só, Tocantins, Bahia com muita chuva na terça-feira. Mato Grosso, né? Chamando a atenção na terça para o Mato Grosso, olha, tem uma chuva grande que passa, você vê que tem uns pontos vermelhos, então os volumes aqui são muito grandes. Ela passa no centro-norte, ela passa começando do leste, encaminhando para o oeste, mas do centro para cima, pega o estado inteiro. E na quarta-feira entra novamente uma frente fria, pegando o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, com volumes novamente muito grandes. De novo Mato Grosso, olha só, chega em São Paulo, né? Na quinta-feira também pega novamente São Paulo, Paraná. E eu vou parar aqui, olha. Então, nós vamos olhar o acumulado de 0 hora de quinta, de hoje, até o 0 horas da quinta que vem. E aqui nós ficamos... Muito bem distribuída a chuva, né? Brasil inteiro recebendo essas chuvas, né? Brasil inteiro. Você vê que ela já chega mais, né? Bahia já pega toda, Piauí, né? Sul do Piauí pega bastante, Maranhão também. Ficando aqui praticamente o Nordeste de fora só. O restante, o Brasil inteiro recebe volumes muito grandes. Olha só, você vê aqui Paraná recebendo volumes grandes, Minas Gerais também, Bahia, Mato Grosso, né, o Maranhão, o sul do Maranhão, Tocantins, com bons volumes. É verdade. Um ano bastante interessante aí para a produção, né? Bom, vamos aos detalhes, Cristina. Vamos... começar atendendo aí o pedido do Danilo Padovani, que na semana passada ele fez a seguinte pergunta, Cristina. Em Sacramento, as chuvas, segundo ele, estão atrasadas. Eles estariam começando a plantar naquela data, que era por volta ali do dia 20 de outubro, e ele quer saber se na floração, lá em janeiro, pode ter algum tipo de veranico, Cristina.
Então, eu simulei aqui para o Danilo, eu não tenho os dados, né, nem o cultivar, enfim, e nem o tipo de solo, mas eu coloquei aqui um plantio no dia 20/10, que foi sábado da semana passada, né, um cultivar com ciclo de 120 dias, um solo médio aqui, em teor de argila entre 16% e 35%. O que nós vimos aqui? Ainda, né, até o dia 29, entre o dia 20 e o dia 29, as chuvas não são muito volumosas, nós temos aqui 31 milímetros, e eu estou falando aqui de município, né, novamente eu não estou com uma coordenada específica, mas estou falando como se fosse o centro do município. Mas o que nós vemos é que a partir, já entrando em novembro, os volumes aumentam muito. Então, isso traz realmente uma boa produtividade. Nós vemos que a penalização ela começa a acontecer a partir do florescimento e enchimento de grãos pelo excesso de chuva, né? E quando nós olhamos aqui no gráfico do balanço hídrico, parece que essa chuva, quando ela chega num volume muito grande. Então, aqui fica a dica para o Danilo, que está realmente na hora de começar a plantar, né? E porque depois que chegar essa chuva, talvez fique um pouquinho difícil de conseguir a janela. Mas o legal é que, aparentemente, ele não vai ter problema de veranico lá em janeiro, então, né, Cristina? Pelo contrário, não vai né? ter. Pelo contrário, tem penalização é pelo excedente, né? Tem um excedente aqui apontado no final do ciclo. Aqui, esse balanço hídrico, normalmente falando, ele não é chuva, né? Ele é o balanço de água no solo para o cultivar aprontado na data que nós fizemos o ensaio, né? Tanto que eu vou mudar aqui, eu vou alongar um pouquinho o ciclo desse cultivar, vou colocar um cultivar de 130 dias, para ver como fica aqui. Tá vendo? Eu alonguei um pouquinho para esse florescimento aqui entrando em janeiro, né? Que pode ser que seja isso que ele tenha nos pedido. E olha, da mesma forma. Então, tem uma indicação de chuva muito maior do que a média. Muito bem. Não se preocupar com veranico, mas excesso de chuva pode ser aí um fator de redução do potencial produtivo. Estou com aqui previsão para os próximos 10 dias, né? Nós temos aqui no sábado perto de 16 milímetros e depois no dia 2 perto de 40 milímetros, que são as chuvas mais expressivas para os próximos 10 dias lá para Sacramento. Dá para ele correr com plantio lá, né? É isso aí, tá na hora. Beleza, muito bom. Bom, depois de Sacramento, lá em Minas Gerais, a gente vai mostrar para vocês lá no Tocantins. Aliança de Tocantins, é isso, Cristina? É isso mesmo, Aliança do Tocantins. Simulei um plantio no dia 20 de outubro, um cultivar também de 120 dias, com solo médio teor de argila entre 16% e 35%. Olha só, também sinaliza isso, entre 20 e 30 nós temos chuvas aqui próximas de 40 milímetros, mas a partir de novembro esses volumes aumentando muito, deixando aqui um excedente ao longo de todo o ciclo. A produtividade fica muito bem se a chuva for assim, né, terminando o ciclo aí com 99% de produtividade. Quando eu trago para o balanço hídrico, olha só, mostrando aqui, então, nesse começo de ciclo, chuvas um pouco mais acima da média, né? Nós estamos com um excedente aqui de 54 milímetros em novembro, quando na média de 10 anos nós teríamos aqui um déficit de 10 milímetros. E depois se ajusta, né? E depois se ajusta, né? Então parece que é um ano que está ali dentro da normalidade, com chuvas antecipadas. Inclusive, a Cristina faz parte de um grupo de WhatsApp que eu também acompanho, né, que é o Amigos da Soja, e o pessoal lá do Tocantins tem falado desse bom momento do clima por lá, né, Cristina? O pessoal está animado com esse início de plantio por lá, né? Exatamente. Esse ano as chuvas começaram cedo, né? Elas vieram com chuva de manga, cai aqui, não cai ali, dentro da mesma propriedade, assim, com volumes mal distribuídos, né, não uniformes, mas o que a gente vê aqui é que já deu condição de plantio em muitos lugares e que a partir de novembro parece que as condições vão ser bastante favoráveis. Legal. Vamos para a próxima... ok. O que vem nos próximos dias? Só para ver, próximos 10 dias, olha, nós não temos grandes volumes, mas tem uma sinalização de bastante umidade. Chuva constante, né? Chuva constante. Vê que tem dias que não chove nada, mas outros já quase perto dos 10 milímetros.
né? Então parece que mantém aí. Que mantém a umidade do solo e garante aí o desenvolvimento da semente, né? Pelo menos. É isso mesmo. Muito bem. Vamos lá para o Mato Grosso, lá na região de Sinop. Sinop, aqui um plantio mais cedo, né? Mato Grosso começou a receber essas chuvas também de forma espalhada, bem diversificado, bastante irregulares, mas nós tivemos vários lugares que deram condição de plantar já no início de outubro. Aqui eu fiz um plantio em 5/10, também um cultivar com ciclo de 110 dias, e você vê que se estabelece muito bem. Os volumes de chuvas estão muito grandes, você vê que de hoje até o dia 3/11 tem 250 milímetros previstos. Muita então chuva. Tem muita chuva. A penalização ela acontece aqui também a partir do segundo estágio aqui de florescimento, diminuindo os volumes, né, o volume de chuva diminuindo aqui a produtividade. Pelo excesso de chuva. Pelo excesso. Mas isso já tem sido uma constante no Mato Grosso, né? A gente tem observado aí nos últimos anos que a colheita ela tem acontecido com muita chuva, né? Com uma dificuldade aí de janelas para colher, de maturação de grão. E o balanço hídrico, a gente percebe bem esse pico de excesso de umidade, né, Cristina? Que vai acontecer agora, né? Esse pico anormal, né? Você vê que a chuva começou antes, né? Na média dos anos, ela tem uma condição melhor antecipada, mas num volume, ó, um excedente de 221 milímetros para esse cultivar plantado no dia 5. Né? E é uma chuva que vale a pena a gente ver a previsão aqui, olha. O que nós vemos? Tem uma chuva constante, mas no dia 30, que vai ser uma terça-feira, tem aqui 161 milímetros. Então pode ser que ela se dilua, mas você lembra quando nós vimos no mapa aquela chuva, aquele volume grande, né? Varrendo o estado. O meio norte ali do estado, né? Verdade. Então aqui a gente tem um volume muito grande concentrado num dia só. Eu abri aqui a condição para ver o horário, né? Que eu acho que vale a pena chamar a atenção. Olha, você vê que é uma chuva que se concentra entre 8 e 11 da noite, né? Com picos aqui em 2 horários. Então vem com cara de tempestade e vem com cara de tempestade que vem de uma vez. Então é uma chuva para se tomar cuidado, de fato. Isso na próxima terça-feira? Na próxima terça-feira. Muito bem. Ok? De qualquer forma, temos boas condições também aí para Sinop. 80% ainda é o potencial por lá, apesar das perdas, né, Cristina? Apesar das perdas, né? Então é um ano que parece que ele repete o que vem acontecendo nesses anos passados, né? Nós temos aí um janeiro com muita chuva, né? Dificultando, de fato, a maturação do grão. Legal. Próximo é Firminópolis, Goiás. Onde que fica Firminópolis, Cristina? Fica bem no centro do estado, né? Bem no centro. E a condição por lá está favorável? Condição favorável também. Coloquei um plantio aqui no dia 5/10. Aqui um cultivar com ciclo mais longo, de 130 dias. Talvez os plantios não tenham acontecido exatamente tão no início do mês, porque nós vemos aqui só 26 milímetros, né? E eu estou falando novamente de município, média de município. Então pode ser que ela tenha aqui sido mais perto do dia 10, do dia 15, mas se você vê que entre o dia 15 e o dia 24 já temos 105 milímetros. Então bastante chuva também a partir daí. Quem optou pelo plantio logo no início do mês teve a garantia da chuva chegando aí, né? Exatamente. Quem deixou para plantar um pouquinho depois, pode ser que tenham encontrado esses grandes volumes aí e tenha que ter tido um pouco mais de cuidado para escolher a janela. Mas também apontam chuvas muito boas ao longo do ciclo. Também aqui penaliza, se você vê, por essa chuva aqui na maturação do grão, né? A penalização acontece só aqui. Vamos ver o gráfico do balanço hídrico. Engraçado, em nenhum dos municípios, nenhuma das regiões, a gente viu o déficit de chuva, né, Cristina? Veranico, né? Pois é. Aqui, você está vendo que pela sinalização, pela média dos anos, olha, tem uma chuva menor. Mas não chega a ser uma chuva que prejudica, muito pelo contrário, ela ainda mostra excedente para o cultivar. Chuva boa na hora certa, na quantidade certa e que garante um potencial acima de 90% ali para Firminópolis. Nós temos visto essa sinalização, esse veranico, em alguns lugares ele tem sim. Ele está menos acentuado do que nós vimos lá em setembro. Né?
Então a condição melhorou do que a condição que ela era apontada em setembro, mas ela ainda existe, ela não sumiu não. Aqui a gente vê, né, mesmo assim, uma chuva menor do que a média, não prejudicando, mas menor. E tem alguns municípios que isto fica mais claro, sim. Vou trazer aqui os... Que daí prejudica. Em alguns lugares prejudica. Eu acho que nós vamos ver aqui, eu já vou trazer, se eu não me engano, é no Mato Grosso do Sul. São Gabriel, né? São Gabriel, vamos chegar lá. Uhum. Né? Próximos 10 dias aqui para Firminópolis, nós vemos assim também, né? São dias chuvosos, alguns, mas não volumes grandes, né? Mantendo a umidade. Muito bom. Vamos para o próximo, então, São Gabriel do Oeste. São Gabriel, olha aqui o veranico que você estava procurando. Muito bem, muito bem. Falei que até então a gente não tinha visto, mas está aí o veranico. Está aí, em alguns lugares a gente vê essa sinalização, sim. E aqui tem até Mas não é falta de chuva, né, Cristina? É redução dos volumes, né? É redução de volume. Aqui nós temos um plantio em 20 de setembro, um cultivar com ciclo de 120 dias. Você quer ver que ele vem muito bem até o momento, com 100%, e aqui nós vemos uma chuva em novembro menor, né, do que a necessidade do cultivar. Então ela penaliza. Vamos ver o balanço hídrico. E ela continua penalizando pelo excesso, é isso? Exatamente. E ela volta depois e penaliza na maturação do grão também, que é no mês de janeiro. Uhum. Olha o balanço hídrico, como fica. Você vê que nós temos essa chuva muito maior, né? Começou antes, né? As chuvas no Mato Grosso do Sul, elas começaram antes. Nós estamos em São Gabriel do Oeste, nós estamos falando no norte do estado, né? Porque o sul recebeu volumes muito grandes de chuva, né? Muito maiores do que esse. E nós vemos aqui o veranico, ó. E você vê que é um veranico que ele é normal para a região, olha a linha amarela. Ele está um pouco mais intenso do que normalmente acontece, né? Pouca coisa, mas ele não é anormal, não. E o que nós vemos depois é que uma chuva que está sinalizada para volumes um pouquinho maiores do que a média, quando chega no final do ciclo. Muito bem. Tá? E tem também o Paraná, não é isso? Paraná, vamos lá. Francisco Alves. Isso. Antes de Francisco Alves, deixa eu só ver a previsão aqui. Nos próximos 10 dias, olha, aqui em São Gabriel do Oeste, na terça-feira nós temos sinalização de um bom volume. Depois dá uma secada, hein? Depois dá uma secada. Oportunidade de plantio para quem ainda não plantou, né? Mas eu acredito que lá já deve estar praticamente plantado, possivelmente, né? Possivelmente. Porque abriu o vazio sanitário no dia 15 de setembro e as chuvas foram boas, eu acho que a oportunidade ela foi pega, né? Vamos lá, para Francisco Alves, no Paraná. Que está no oeste ali do estado, né? Bem no oeste, bem, quase na divisa ali, Francisco Alves. Olha só, são volumes muito grandes de chuva. Né? Nós temos aqui, olha, decêndios que tiveram 160 milímetros, 148 milímetros. E para quem plantou no dia 10/9, eu coloquei um plantio bem cedo aqui, porque já tinha condição de plantar, porque a chuva lá já chegou em agosto, né? E então nós vemos aqui um volume acumulado de 518 milímetros para finalizar até o dia 29. E foi bom, né, para a planta, né, Cristina? Foi bom para a planta. Aqui a produtividade ela não afeta, mas o que vale a gente chamar a atenção é que esses volumes eles vieram de forma concentrada. Sabe aquela chuva que nós mostramos agora há pouco que está para terça-feira em Sinop? As chuvas no oeste do Paraná, elas vêm acontecendo assim. Elas vêm muito fortes, concentradas num curto espaço de tempo. E isso pode ter causado prejuízo para algumas lavouras. Verdade, a gente tem acompanhado aqui, inclusive com entrevistas pontuais, por exemplo, em Dr. Camargo, essa semana, a gente registrou que teve produtor tendo que fazer replantio e está correndo o risco do replantio também ser perdido por causa do excesso de chuva. É verdade, porque realmente isso aconteceu de fato pela concentração das chuvas. Agora vamos ver aqui a previsão, olha só, olha o balanço hídrico. Então aqui fica bem claro esses picos de chuva concentrados num único momento. Depois normaliza, né?
depois normaliza. Nós vemos aqui que a partir de 20 de novembro, as chuvas elas começam a entrar na normalidade. Você fala de veranico, olha só dezembro aqui, tá vendo? Se eu colocar o cursor em cima, ele traz informação. Mas a chuva cai um pouco da média. Então essa sinalização ela acontece. E aí o que acontece? Plantou dia 10/9, nós temos aqui já um bom desenvolvimento desse cultivar e com esse excedente de chuva, nós começamos a ver o quê? Alerta de clima favorável para algumas doenças já. Porque se tem muita chuva e tem um possível aumento de temperatura também acontecendo. Exatamente. Olha, quando nós vamos, olha, últimos 10 dias, olha, bastante chuva, olha só, você está vendo? Dia 18, 57 milímetros, dia 19, 40. Próximos 10 dias, ó, nós vemos aqui hoje, lá ainda com 30 milímetros. Depois, a partir do dia 1º também, parece que tem um volume grande de chuva que pode se concentrar. Mas é interessante a gente observar a temperatura, porque a partir do dia 30 começa a passar dos 30 graus. E por isso nós vemos essa condição aqui, que uma temperatura mais alta, uma umidade acima de 80%, e nós vemos o clima aqui sendo favorável para o desenvolvimento da mela. A condição aí de excesso de chuva aí, que a gente imagina que pode ser bom para as plantas, mas nem sempre é o ideal, né, Cristina? Às vezes o excesso também penaliza, né? Sem dúvida, né? E quando nós vemos muitos dias, né, com essa nebulosidade, com volumes altos e a temperatura começa a aumentar, nós vemos que já começa a favorecer o clima para alguns fungos. E aí, para outros ainda, é que as culturas ainda estão no início de plantio. Essa eu deixei bem no dia 10, logo que abriu o vazio sanitário, para a gente ver como é que o clima já começa a favorecer. E daqui para frente, se continuar esse excedente de chuva, dependendo da temperatura, o clima pode se tornar favorável para o desenvolvimento de todas as outras doenças fúngicas da soja. E não é só o clima, né? É a dificuldade de se fazer o controle também quando a chuva é muito intensa, né? Exatamente, tem mais essa dificuldade, né? Vamos para Ijuí, lá no Rio Grande do Sul, a última praça. Vamos lá, Ijuí nós colocamos aqui, eu coloquei um plantio no dia 5, né, Rio Grande do Sul, planta historicamente mais tarde, também um cultivar de 120 dias. Olha, você vê que em questão de produtividade chega com 100% até o final do ciclo. Quer dizer, não falta chuva em nenhum momento aí do desenvolvimento da planta, né? No entanto, a dificuldade lá é o que, Cristina? Olha só, achar essa janela de plantio. Nós vemos aqui, olha, que nós estamos com uma chuva acima, né? Rio Grande do Sul aí, nós temos visto toda semana, entra a chuva, e essa chuva concentrada, né? Acima da média para a região, né? Então, você vê que o plantio ele vai acontecer nesse momento de excesso de chuva aqui, então talvez seja difícil de achar janela. Então, aqui de novo, olha só de novo, janeiro aqui que você perguntou, tá vendo? O veranico, ele não está exatamente sinalizado, mas tem uma redução abaixo da média dos 10 anos. Mas que não penaliza, né? Não, absolutamente, não penaliza nada, o cultivo termina com 100% se acontecer dessa maneira. Nós vimos aqui os últimos 10 dias também, ó, 130 milímetros aqui em 2 dias, né? Depois uma suspensão de chuva, o que deve estar dando condição de plantio nesse momento. Né? Agora, amanhã nós temos uma chuva forte sinalizada lá. Chuvas então, voltando, né? São 77 milímetros, de novo, aquela concentração. Né? Então, provavelmente, eles estão com condição de plantio nesse momento. Amanhã vai ser um dia que provavelmente não tem condição. Depois do dia 27, olha, até o dia 3 uma chuva de 20 milímetros. Então, com uma condição boa aí, uma janela interessante. Muito bom. Circulamos praticamente o mapa do Brasil inteiro, né, Cristina? E, de forma geral, a conclusão que a gente tira é que as condições são bastante interessantes. E o potencial de perda aí está mais pelo fato de excesso de chuva do que por falta aí nas principais regiões. Ou seja, temos uma safra aparentemente mais tranquila e garantida para o produtor, Cristina? Por enquanto, né, o que a gente vê sinalizado é de uma condição mais tranquila.
né? De novo, para algumas regiões, chamando a atenção, principalmente Mato Grosso, de mais chuva na hora de colher. Então, Mato Grosso tem visto isso esses anos. Existem janelas aonde mostram aí um recolhimento das chuvas, mas neste momento elas não estão sinalizadas de forma a prejudicar as lavouras, pelo menos nos cultivares e datas de plantios que nós colocamos até agora. Tudo vai depender da data que plantou, do cultivar que plantou, né? Isso faz muita diferença, mas a grosso modo parece que as lavouras vão bem, a indicação é realmente muito boa. Mato Grosso com dificuldade na colheita, Rio Grande do Sul com dificuldade de achar janela de plantio. Que coisa, hein? Pois é, produtor é sempre um desafio, né? Muito bom. Cristina, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Quem quiser conhecer um pouquinho a ferramenta, é só acessar o site, certo? É só acessar o site www.cropview.com.br. Tem uma tecla lá, experimente. Lá tem uma versão gratuita que permite uma data de plantio. Então está disponível no Brasil inteiro. Quem quiser é só entrar para conhecer a ferramenta, vai colocar a sua data de plantio, o tipo de solo, cultivar, ciclo em dias, e vai ver esses gráficos e as previsões da forma que a gente demonstra aqui. Muito bom. Cristina, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Semana que vem a gente volta atualizando mais informações aí dessa safra que está prometendo, hein? É isso mesmo, eu que agradeço, prazer de sempre estar com vocês e aí um bom final de semana para todo mundo. Obrigado, Cristina. Tá, então, a Cristina Queiroz, Rural Tecnologia, conversando com a gente, trazendo as informações do clima e como esse clima está interferindo no desenvolvimento das lavouras pelo Brasil afora.